Quem se lembra de quando era criança daquelas cabanas improvisadas que a gente fazia com os lençóis, cobertores, usava cadeiras, mesa e ali era a nossa cabaninha. Usávamos nossa imaginação. Vem comigo, eu acabei de chegar na Casa Cor São Paulo 2026 e logo nos primeiros passos eu já notei que esse ano é diferente. Em um mundo tão acelerado, a amostra parece fazer justamente o contrário. Ela nos convida a desacelerar, a olhar menos para a perfeição e mais para aquilo que sentimos dentro dos espaços. Com o tema mente e coração, cada ambiente parece contar uma história sobre a forma como vivemos, sobre quem somos e sobre como a nossa casa pode se tornar um lugar de acolhimento, equilíbrio e bem-estar. A amostra acontece no Parque da Água Branca, ocupa mais de 10.000 metros quadrados e reúne cerca de 70 ambientes. Mas o que mais me chamou a atenção não foi o tamanho, foi a mensagem que eles estão transmitindo sobre o futuro das nossas casas. Logo depois da entrada, o caminho nos conduz para um jardim, cercado por espécies vegetais e painéis com fotografias da fauna e da flora brasileira. Eu achei muito interessante como eles montaram esse espaço, porque a proposta aqui foi mais contemplativa do que expositiva. Não existe excesso de informação, não existe pressa. O paisagismo, as imagens e o percurso criam uma experiência mais sensorial, preparando o visitante para o que vem pela frente. O primeiro ambiente já entrega muito sobre o tema dessa edição. Quem se lembra de quando era criança daquelas cabanas improvisadas que a gente fazia com os lençóis, cobertores, usava cadeiras, mesa e ali era a nossa cabaninha. Usávamos nossa imaginação. Talvez seja exatamente isso que o tema Mente e Coração propõe. Entender que a casa não é apenas um conjunto de paredes e móveis. Ela também é feita de memórias, emoções e experiências que carregamos ao longo da vida. Perceba que logo na entrada somos convidados a desacelerar e perceber os materiais com as mãos, não apenas com os olhos. E isso me chamou muita atenção. Durante anos falamos sobre estéticas, cores e formas, mas aqui a proposta vai além. É uma arquitetura que estimula os sentidos. Esse ambiente define exatamente sobre o vídeo que eu fiz sobre composição. Eu vou deixar o card aqui, caso você não tenha visto ainda, para você ver depois e entender sobre o que eu estou falando. Aqui, os tecidos e as texturas, eles assumem o protagonismo. Já as paredes revestidas, cortina, as formas curvas e as paletas em tons terrosos criam uma atmosfera acolhedora. Aqui podemos observar que a proposta foi a combinação de formas orgânicas, materiais naturais e uma paleta de tons neutros, criando uma atmosfera serena e acolhedora. Um dos detalhes que mais me chamou a atenção nesse ambiente foi esse pendente. A peça combina metal com formas minimalistas e elementos minerais brutos. Ele não funciona só para iluminação, ele funciona como uma escultura suspensa. Outro detalhe interessante desse ambiente está na composição das mesas de centro. A combinação entre pedras naturais, com veios marcantes e peças esculpidas em madeira valoriza a materialidade e o trabalho artesanal. São esses elementos que trazem textura, personalidade e reforçam a conexão com a natureza presente em todo o projeto. Veja como a textura é bem marcante nesse ambiente, tanto nos revestimentos, quanto nos tecidos e nas obras de arte. Já esse banheiro ele segue a mesma linguagem do ambiente principal, explorando texturas, pedras naturais, uma paleta clara. Esse detalhe em cristal e pedra transformou o espaço em uma experiência sensorial, onde cada material convida à observação e ao toque. Já a iluminação ela suaviza e valoriza os relevos e reforça a atmosfera de tranquilidade presente em todo esse projeto.
Aqui a proposta foi misturar a arte, a música e a memória para criar uma composição cheia de significado. O piano, as partituras, o violino e a instalação, formada por maçãs, cria uma narrativa visual que desperta a curiosidade e convida à contemplação. Faz a gente desacelerar. Um dos detalhes que mais me chamou a atenção e que é encantador é essa instalação de peças translúcidas que se estende pelos pavimentos superiores. Além de criar leveza e movimento, ela conduz naturalmente o olhar para cima, despertando a curiosidade e incentivando a descoberta dos espaços seguintes. Esse ambiente já começa com uma entrada perfeita e que conecta com o tema. A saída é para dentro. Esse lavabo, com certeza o destaque fica para a bancada em aço escovado, que contrasta com a delicadeza das cubas e desses metais dourados. Uma combinação um pouco convencional, porém traz personalidade e sofisticação ao ambiente. E esse pendente em vidro, ele chama a atenção pela leveza e pelo desenho escultural. Aqui a marcenaria escura, ela traz profundidade. E as obras de arte, os livros, os objetos decorativos, eles acrescentam personalidade e identidade ao espaço. O grande destaque fica para a iluminação suspensa, que transforma o teto em uma composição escultórica e cria um efeito visual marcante logo na entrada. O que eu mais gostei neste espaço foi a forma como o tecido saiu dos estofados e ganhou protagonismo na arquitetura. E talvez seja justamente isso que as casas do futuro estejam pedindo. Menos superfícies frias e mais textura, mais conforto e mais acolhimento. Este ambiente é o equilíbrio entre a elegância e o aconchego, de uma forma muito natural. A base neutra permite que as obras de arte, os livros e as peças de design ganhem destaque, enquanto o tecido claro e a iluminação suave, ela cria uma atmosfera acolhedora e convidativa. As cabeceiras estofadas elas aparecem em diversos ambientes, substituindo aquelas superfícies rígidas e frias por volumes mais macios e acolhedores. Nesse quarto, a cabeceira almofadada ocupa toda a largura da cama e reforça a sensação de conforto. É como se o quarto deixasse de ser apenas um lugar para dormir e passasse a ser um verdadeiro espaço de descanso. Olha a textura dessa cortina. Ela lembra quase um cobertor ou uma manta. E isso não parece ser uma escolha isolada. Ao longo da mostra, vi muitos tecidos mais encorpados, com texturas e presença. Se eu tivesse que resumir uma das grandes tendências dessa edição, diria que ela está no retorno do acolhimento. Mais tecido, mais texturas, mais materiais naturais, menos perfeição, mais sensação. Chega de perfeição. Essa ideia eu achei um máximo. Em uma época em que tudo parece descartável. Aqui a ideia foi sensacional, porque o ambiente fez o caminho contrário. Ele valorizou aquilo que já existe, preservando memórias e criando espaços com mais identidade. Aqui, por exemplo, a cômoda antiga deixa de ser apenas um móvel e passa a trazer personalidade, afeto e autenticidade para o espaço. Aqui a proposta é mais nostálgica e cheia de personalidade. Muitas peças antigas, molduras trabalhadas, luminárias clássicas, cortinas encorpadas e detalhes artesanais que criam uma composição que parece ter sido construída ao longo do tempo e não decorada de uma só vez.
A estética desse ambiente é muito inspirada nos anos 50 e 60, mas de uma forma contemporânea. Neste quarto, as estampas, textura e as formas orgânicas, elas se combinam para criar uma atmosfera mais acolhedora e cheia de personalidade. Achei super interessante, o armário parece surgir de dentro da própria parede. É uma solução muito comum nas casas de décadas passadas, mas uma prova de que a Casa Cor deste ano não está apenas olhando para o futuro, mas também resgatando boas ideias do passado. Este ambiente trouxe uma estética maximalista. Cada canto revela um detalhe novo, criando uma sensação de casa construída ao longo do tempo, repleta de histórias e personalidade. Durante anos, a busca foi por ambientes cada vez mais vazios. Aqui acontece ao contrário, os objetos voltam a ocupar espaço. Eles aparecem como parte da história de quem habita a casa. É praticamente o oposto da casa minimalista de revista. Parece uma casa que foi sendo construída ao longo de décadas. E talvez essa seja uma das mensagens mais fortes da Casa Cor 2026. Personalidade voltou a ser mais importante do que perfeição. Esse ambiente conversa muito com o que eu observei até o momento. Natureza, materialidade, artesanato e experiência sensorial. A madeira clara, as fibras naturais, as texturas artesanais e os elementos orgânicos, eles criam uma atmosfera acolhedora e profundamente conectada à natureza. Cada material aqui dá para perceber que não foi escolhido apenas para ser visto, mas principalmente para ser sentido. O objetivo foi valorizar matérias-primas em seu estado mais natural, combinando madeira, pedra, fibras e cerâmicas em uma composição sofisticada, mas sem excesso. E esse lavabo? Nossa, esse lavabo ele foi pensado como uma pequena experiência imersiva. O arco revestido por fibras naturais cria uma transição marcante e reforça a sensação de estar entrando em um espaço de contemplação. Mais uma vez, a textura assume um papel central. As fibras naturais deixam de ser apenas um detalhe decorativo e passam a revestir paredes, estruturas e elementos arquitetônicos, transformando o toque em parte da experiência do espaço. Aqui o grande destaque fica para a escada escultural, que funciona quase como uma obra de arte dentro do ambiente. Sua forma sinuosa adiciona movimento e se torna um elemento de forte presença visual. Mesmo em um ambiente mais contemporâneo, os tecidos continuam presentes. Com poucos elementos, o projeto valoriza as proporções, a materialidade e a relação com a luz natural, criando uma atmosfera serena e contemplativa. As cortinas de pé direito elevado reforçam a verticalidade do espaço, enquanto a mesa escultural e os móveis em madeira escura acrescentam presença sem comprometer a leveza da composição. O que mais me chamou a atenção nesse ambiente não foi a decoração, mas sim essa obra, essa instalação artística que parece emergir da própria parede. Os rostos sobrepostos, parcialmente ocultos por camadas translúcidas, criam uma sensação de profundidade, mistério e movimento, que prende o olhar por vários segundos. Fiquei uns 10 segundos ali, ou mais. Mas a madeira escura, os metais acetinados e a iluminação suave funciona como cenário para essa obra. Tudo parece pensado para que a arte seja a verdadeira protagonista do espaço. Esse foi um daqueles ambientes que não chamam a atenção pelo excesso de elementos, mas pela capacidade de fazer você parar. E o mais interessante é que essa obra conversa perfeitamente com o tema mente e coração. Ela parece falar sobre as múltiplas camadas que existem dentro de cada pessoa.
as diferentes versões de nós mesmos, as memórias, emoções e tudo aquilo que nem sempre está visível à primeira vista. Esse ambiente, ele combina as várias referências modernista, arte e design brasileiro em uma composição totalmente elegante e atemporal. A madeira escura envolve todo o espaço e cria uma atmosfera acolhedora, enquanto as obras de arte e o mobiliário de linhas marcantes acrescenta personalidade e sofisticação. E um dos grandes destaques é essa parede composta por nichos modulares de madeira, que cria textura, ritmo e profundidade sem a necessidade de revestimentos mais exuberantes. E mais uma vez a arte aparece como protagonista. As obras não funcionam apenas como decoração, mas como elementos que ajudam a construir a identidade e a narrativa do ambiente. Algo interessante e que eu observei ao longo dos ambientes da amostra foi o fato que, mesmo nos ambientes mais sofisticados, eu quase não vi muito brilho excessivo, mármores exuberantes ou luxo ostensivo. O luxo dessa edição parece estar em outro lugar. Textura, materiais naturais, peças com história, arte, conforto e experiências sensoriais. Isso é uma mudança muito clara em relação às amostras de alguns anos atrás. Os padrões florais e artesanais reaparecem trazendo identidade e calor aos ambientes. As peças com personalidade também ganham espaço. Essa mesa xadrez cria um ponto de contraste divertido e inesperado. E essa cozinha, a pedra natural assume o protagonismo. Os veios intensos transformam a bancada e o frontão em verdadeiras obras de arte. Enquanto a madeira aquece a composição e equilibra a imponência do material. Agora você não precisa mais seguir tendências frias, você vai seguir agora tendências calorosas. O lavabo segue a mesma linha do quarto, mas com uma proposta mais ousada. O tom vinho profundo envolve o espaço e cria um cenário sofisticado, valorizando a simplicidade das formas e o contraste entre os materiais. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa edição foi a liberdade. Parece que as casas estão deixando de seguir fórmulas prontas para refletir mais a personalidade de quem vive nelas. Os tons de vinho, terracota e vermelho criam uma atmosfera envolvente, enquanto as obras de arte assumem papel de destaque na composição. Se existe uma mensagem que se repete ao longo da Casa Cor de 2026 é que as casas estão voltando a expressar emoções. As paletas quentes, as obras de arte, as texturas, os tecidos e as cores intensas mostram uma busca por ambientes com mais identidade e personalidade. Ao percorrer a amostra, fica difícil não perceber uma mudança de direção. As casas deixam de buscar apenas a perfeição visual e passam a valorizar aquilo que gera conexão emocional. Um dos pontos que me chamou a atenção neste ambiente foi o uso de papel de parede no banheiro. A estampa floral e a tonalidade intensa criam uma proposta ousada e cheia de personalidade. Essa proposta eu entendi para reforçar a tendência de trazer mais cor e expressão para dentro do seu lar. Chega de casa sem graça. O retorno da personalidade
voltou e voltou com tudo. Olha esse quarto, como ele foge completamente da neutralidade sem graça. O preto e o branco das listras traz contraste. Os pontos de vermelhos aquecem o ambiente. Os objetos parecem escolhidos para contar uma história, não apenas para decorar. Esse banheiro eu achei interessante como os desenhos gráficos das listras continuam dentro do box. É um recurso simples, mas cria identidade e faz o ambiente parecer pensado como um todo. E o que mais chama atenção é que ninguém parece estar preocupado em agradar todo mundo. Os ambientes têm posição, têm caráter. Aqui é uma mistura de camadas, não é um único móvel ou uma única cor. Tem tecido estampado nas poltronas, tecido listrado no sofá, almofadas florais, cortinas com desenhos de paisagem, papel de parede botânico, madeira clara, madeira escura, plantas, arte, objetos coloridos. Há alguns anos isso seria considerado excesso. Porém, hoje, graças a Deus, é acolhimento. E o que mais me chamou a atenção foi perceber que os ambientes deixaram de ser neutros para serem memoráveis. As casas do futuro não serão mais vistas como revista, páginas de catálogo ou como aquelas casas que existem no Pinterest. As casas do futuro vão contar história, despertar sensações e refletir a personalidade de quem vive nelas. Aqui, o verde, o vermelho, o terracota, as estampas e os objetos afetivos convivem sem pedir licença. E, curiosamente, nada parece exagerado, parece vivo. O detalhe que mais me chamou a atenção foi essa almofada escrita, Outro Mundo. Quase como uma declaração de intenção, né? Porque ao entrar nesse espaço, a sensação é justamente essa, sair do automático e entrar em um lugar com identidade. E talvez seja por isso que tantos ambientes dessa edição emocionam mais do que impressionam. Eles não foram criados para parecer perfeitos. Foram criados para parecer habitados. Essa foto antiga sobre o móvel reforça isso ainda mais. Não é apenas decoração, é memória, é história, é exatamente esse tipo de detalhe que transforma uma casa bonita em uma casa que tem alma. Aqui eu só pensei, no mundo cada vez mais digital, o luxo precisa voltar a ser aquilo que nos faz desacelerar. Esse ambiente ele conversa perfeitamente com o tema. Repara na sequência das ampulhetas, cada uma em uma posição diferente. Cria uma instalação simples, mas muito simbólica. Parece representar o tempo passando, mudando de direção, acelerando e desacelerando. Esse ambiente mostra uma tendência que apareceu várias vezes na Casa Cor deste ano. Trazer a natureza para dentro de casa, não como decoração, mas como parte da experiência, um espaço pensado para desacelerar, respirar e simplesmente estar. Durante muito tempo, a iluminação ficou focada em quantidade de luz e tecnologia. Aqui, a luz volta a criar atmosfera. Essa luminária vermelha ao lado da cama é um ótimo exemplo. Ela não está ali para iluminar o quarto inteiro. Ela está ali para criar emoção, personalidade e memória. Em vez de ambientes genéricos, vamos criar espaços que convidam a criança a explorar, criar e viver a própria infância. Nem todo ambiente precisa transmitir calma. Alguns precisam transmitir vida.
Depois de percorrer tantos ambientes, uma coisa ficou muito clara para mim. A Casa Cor 2026 não está falando apenas sobre decoração. Ela não veio contando só sobre decoração. Ela veio mostrar sobre como precisamos e sobre como queremos viver daqui para frente. Como serão as nossas casas no futuro, como elas precisam ser em um mundo tão digital. Durante anos buscamos casas cada vez mais perfeitas, minimalistas e neutras, mas o que eu vi aqui foi justamente o contrário. Vi tecidos por toda parte, texturas que pedem toque, madeiras, fibras naturais, artesanato, peças com histórias, cores mais profundas, iluminação acolhedora e ambientes que despertam emoções. As casas do futuro não terão mais aquela cara de hospital ou de uma clínica. Elas vão parecer a sua casa. E talvez seja essa a grande mensagem dessa edição. Nossa casa precisa cuidar da nossa mente, tanto quanto acolhe o nosso coração. Porque no final das contas, morar não é sobre impressionar, é sobre pertencer. Antes de encerrar, eu quero fazer um reconhecimento aos profissionais que assinaram esses ambientes. Porque mais do que criar espaços bonitos, eu vi projetos que fazem sentido para a forma como estamos vivendo hoje. Vi profissionais questionando o excesso, resgatando texturas, valorizando a memória, o conforto, a natureza e as emoções. Talvez nem tudo o que vimos aqui vá parar dentro das nossas casas, mas muitas dessas ideias têm potencial para influenciar a arquitetura dos próximos anos, justamente porque respondem a uma necessidade real das pessoas, a necessidade de sentir bem dentro do próprio lar. Agora, eu quero saber de você, depois de tudo que eu mostrei aqui, qual ambiente mais chamou sua atenção? Eu saí da Casa Cor 2026 com uma certeza de que as casas do futuro não serão só bonitas. Elas precisarão nos acolher, porque nesse mundo digital a gente precisa desacelerar. E sinceramente, eu gostei muito dessa mudança. Gostei não, eu amei essa mudança. Se você também acredita que uma casa deve cuidar da mente e do coração, deixa o seu comentário aqui. Vou adorar saber a sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo.